Olá pessoal, tudo bem? Mais uma vez, muito obrigado a todos vocês que por acaso estão aqui no nosso canal, Professor Samarques Esclarecer. Muito obrigado, como sempre, pela atenção, muito obrigado pelas críticas construtivas, evidentemente, muito obrigado pelos elogios, pelas curtidas e, como sempre, pedindo realmente essa ajuda de vocês naquilo que vocês puderem ajudar o nosso canal. Realmente, se Deus quiser e a ajuda de vocês, nós vamos crescer em termos de equipamento, em termos de tecnologia, para manter vocês com esclarecimento sobre o que está acontecendo no mundo e, por que não dizer, também no Brasil, não é isso? Além de manter esse canal de esclarecimento, tanto na parte de direito penal para os concursos, como também fazer algum comentário, como eu fiz no caso dessa lei que foi aprovada pela Assembleia Legislativa, horripilantemente e sancionada pelo governador de Santa Catarina, Jorginho Melo, onde eu disse aqui no meu vídeo anterior que ela seria declarada inconstitucional, que é um absurdo, a 12.990, a lei federal, ela queria tirar, ela queria se contrapor à lei federal, revogando essa lei federal, isso não pode ser uma matéria inconstitucional, inclusive o STF decidiu que aprovou por unanimidade, disse que a lei realmente sobre as cotas no Brasil, tanto para concurso como para as universidades públicas, são realmente constitucionais. Portanto, eu não sei como que uma Assembleia Legislativa de um estado tão desenvolvido lá do Sul, maravilha, aprovou uma lei dessa que afrontou a Constituição, naquilo que a gente determina no artigo 5º como princípio da isonomia, mas aqui por uma questão doutrinária e que é pacificada no Brasil em termos de jurisprudência, por exemplo, que é o princípio da isonomia material, que diz que todos são iguais perante a lei na medida de suas igualdades e na medida de suas desigualdades, para reduzir as desigualdades e, consequentemente, nós termos com base no princípio da razoabilidade, minimamente condições de concorrermos de igual para igual em respeito à cidadania e como verdadeira reparação histórica no Brasil. Portanto, o Poder Judiciário já determinou, já decretou que é uma lei absolutamente inconstitucional. Portanto, essa aberração jurídica aprovada pela Assembleia Legislativa de Santa Catarina foi fulminada realmente pelo Poder Judiciário. Eu tinha certeza que isso iria acontecer. Tipo um município aqui do Maranhão, que em certa legislatura eles aprovaram uma lei proibindo o uso de capacete para proteger a população de assalto. Quer dizer, quem tem competência exclusiva para legislar sobre a matéria é a União. Portanto, somente o Congresso Nacional pode legislar nessa pauta, no caso, por exemplo, sobre trânsito. A não ser que os municípios, dentro da competência concorrente, sejam assuntos locais, mas aquilo que é por lei federal, como o Código de Trânsito Brasileiro, isso aí não pode, porque o Código de Trânsito Brasileiro foi criado por uma lei federal. Mas é isso. E também vamos trabalhar, evidentemente, com assuntos regionais para os concursos públicos. História, atualidade, história local, por exemplo, no caso aqui, história do Maranhão, que eu sou do Maranhão, de São Luís, e enfim, trabalhar também para vestibulares, cuidade antiga, cuidade média, cuidade moderna, cuidade contemporânea, naquilo que a gente realmente puder contribuir com os nossos seguidores, com os nossos alunos, que eu já trabalho com concurso público há mais de 20 anos e em sala de aula estou há praticamente 4 décadas. Portanto, sempre procurando me sentir bastante orgulhoso naquilo que eu me propus a fazer, que é ser um advogado, quer ser um jurista e ser, consequentemente, também um professor, tanto de direito como de história. Mas muito bem. Pessoal, no dia 27, hoje, foi concretizado um acordo de união alfandegária, de derrubada de tarifas, de derrubada de alfândegas, no caso, ou seja, permitindo assim o livre comércio, para permitir o livre comércio entre a Índia e a União Europeia. Narendra Modi da Índia e Ursula von der Leyen, que preside a Comissão Europeia, assinaram
o acordo de livre comércio entre Índia e União Europeia, pasmem, que reúne em torno de 2 bilhões de seres humanos. A Índia ultrapassou a China em termos de número de habitantes. Hoje, o país mais populoso da Terra é a Índia. Segundo eles, para fazer frente ao avanço da economia chinesa e também fazer frente a essa política insana tarifária de Donald Trump, portanto, dos Estados Unidos, onde o multilateralismo, sempre pregado pelos Estados Unidos, os Estados Unidos que sempre se disseram os grandes representantes da democracia no mundo, e que, na verdade, a gente sabe que isso, na prática, os Estados Unidos jamais, desde quando surgiram, em 4 de julho de 1776, a política imperialista com que eles atuaram, por exemplo, no século XIX, com a expansão em direção ao oeste, onde eles pregavam o chamado Destino Manifesto, dizendo que Deus tinha dado a eles aquela expansão territorial para o oeste distante, né? O oeste distante, o Far Oeste, que aí a gente observa a inspiração da criação dos filmes de faroeste, que eles dominaram, ou eles nasceram com 13 estados, né? São as antigas 13 colônias, e hoje são 50 estados. Portanto, a maioria esmagadora desse território com política imperialista às custas de muito sangue e em prol de interesses econômicos. Portanto, esse exemplo de que Estados Unidos sempre representou a democracia, isso na verdade é muito frágil, é muito volátil, porque a gente sabe que inclusive tanto os europeus como os Estados Unidos sempre apoiaram inclusive ditadores como forma de interesses econômicos, como foi o caso, por exemplo, do apoio ao Shah Reza Pahlavi, que foi derrubado pela Revolução Iraniana em 1979, como o treinamento, financiamento dos talibaneses e da própria Al-Qaeda de 1979 a 1989, quando da invasão do Afeganistão pelas tropas soviéticas, em que a União Soviética destruiu o gasoduto da família Bin Laden, da empresa Halliburton, que tem a Carlyle nos Estados Unidos como subsidiária, que fabrica os tanques Bradley, além de comida enlatada para o exército norte-americano. Portanto, quando os Estados Unidos entram em guerra, a família Bin Laden lucra. Portanto, Osama Bin Laden é uma cria norte-americana, os talibaneses, diga-se os estudantes, e a Al-Qaeda, diga-se a base, foram treinados, foram financiados, foram armados pelos Estados Unidos de 1979 a 1989 para lutarem contra as tropas soviéticas que deram prejuízo à família Bin Laden, que por sua vez tem relações comerciais com a família de George Walker Bush. O Bush pai, consequentemente o Bush o filho, ambos foram presidentes dos Estados Unidos. Além dessa pregação de que os Estados Unidos sempre atuaram como verdadeiros norteadores da democracia e dos direitos humanos, a gente tem que aquele multilateralismo que sempre foi pregado pelos Estados Unidos, principalmente na década de 90, não é isso? Quando os Estados Unidos começaram a pregar para o mundo o projeto neoliberal, a derrubada das barreiras comerciais em prol do livre comércio. E como eu dizia na década de 90 em sala de aula, que aquilo não existia, que o objetivo daquela pregação de privatização, da minimização, da desestatização, de tornar o Estado o mínimo de países, por exemplo, como o Brasil, com Fernando Henrique Cardoso, né? Com Fernando Collor de Mello, Fernando Henrique Cardoso, Itamar Franco. Na verdade, o objetivo era com que os estados satélites, estados periféricos, como no caso do Brasil, vendessem as suas empresas, que eram abocanhadas pelo capital norte-americano e, consequentemente, no livre comércio, nós seríamos derrotados por termos desestatizado as nossas grandes empresas concorrentes. Ainda bem que os Correios, o Banco do Brasil, a Caixa Econômica e a Petrobras, que é a cereja do nosso bolo econômico do nosso país, eles não conseguiram vender, mas venderam muitos setores, por exemplo, como o setor de telefonia, enfim, acabaram com muitos órgãos do Brasil, com muitas empresas do Brasil, principalmente Fernando Henrique Cardoso, que foi o presidente do Brasil que mais privatizou, que mais desestatizou, que mais
que deu início ao processo de flexibilizações das relações trabalhistas, que definitivamente nós, trabalhadores, fomos massacrados pela reforma trabalhista e reforma da Previdência com o senhor Jair Messias Bolsonaro, né? Procurando, portanto, destruir os direitos trabalhistas conquistados a duras penas por décadas pelos trabalhadores brasileiros. Portanto, esse multilateralismo pregado pelos Estados Unidos, principalmente desde a década de 90, definitivamente agora os norte-americanos mostraram mais do que nunca as suas verdadeiras garras em termos de potência imperialista e de maneira muito semelhante a Adolf Hitler no período entre as duas grandes guerras mundiais, hoje tem claramente um comportamento de querer dominar o mundo. Isso é uma grande verdade. Portanto, esse acordo entre a Índia e a União Europeia visa fazer frente à economia chinesa, que inclusive tem namorado bastante com a economia do Canadá. O presidente do Canadá, o primeiro-ministro do Canadá se sentou com Xi Jinping e realmente eles ensaiam hoje a possibilidade de fechar um acordo muito forte econômico diante da permanente oratória de Donald Trump, de que inclusive quer tornar o Canadá o estado de número 51 dos Estados Unidos. Isso é uma coisa absolutamente insana, arrogante, imperialista, que jamais eles irão conseguir isso. Da mesma maneira, em relação à Groenlândia, que a Europa fincou o pé e disse que não vai aceitar, inclusive ameaçando contra os Estados Unidos, diante da ameaça dos Estados Unidos de fazer imposição de 25% de tarifa, como sempre Donald Trump ameaçando os outros países do mundo de tarifação pesada, e a Europa disse que utilizaria a sua chamada bazuca, que foi criada em 2023 contra a China, que nunca foi usada contra a China, porque enquanto os Estados Unidos estão procurando ameaçar as outras nações por interesses econômicos, a China vai conquistando mercados sem impor, sem ameaçar ninguém. E é impossível realmente hoje os Estados Unidos segurarem a China, de ter a China, no caso, que ter a hegemonia da economia mundial. A economia da China já será, sim, a maior economia no planeta Terra. Não irá ter a hegemonia militar. Os Estados Unidos, indiscutivelmente, vai demorar muito a ser da América vai demorar muito a ser superado em termos de hegemonia militar, que, aliás, é uma loucura. Donald Trump disse que o orçamento militar dos Estados Unidos, que é de quase 900 bilhões de dólares, vai aumentar para 1,5 trilhão de dólares. Quer dizer, praticamente dobrar o orçamento militar dos Estados Unidos, que sobrepõe praticamente a quase que todo o planeta Terra em termos de orçamento militar. Muito bem. Então, esse acordo entre Índia, Narendra Modi, com Ursula von der Leyen, representando a Europa, é também para se contrapor a essa constante ameaça tarifária dos Estados Unidos, e que a Europa, inclusive, ameaçou com essa bazuca econômica, que significa não fazer investimento nos Estados Unidos, não comprar produtos norte-americanos e não comprar os serviços norte-americanos, principalmente as fintechs, que foi o principal motivo de Donald Trump dar uma freada na sua postura de querer invadir a Groenlândia da Dinamarca, ameaçando inclusive o fim da OTAN. É isso? Mas muito bem. Outra coisa. Já disse em outro vídeo, né, um vídeo anterior, portanto, que na década de 60, especificamente em 1966, surgiu um partido chamado os Panteras Negras nos Estados Unidos, sob influência das ideias, por exemplo, de Malcolm X ou Malcolm X. Qual era o objetivo? Autodefesa dos afro-americanos contra o racismo e contra a opressão policial em território norte-americano. Os negros afro-americanos não tinham direito nem de utilizarem os sanitários que os brancos utilizavam, não frequentavam as escolas dos brancos, não andavam em transporte urbano junto com os brancos, enfim, eles eram altamente humilhados, além de não terem direito ao voto.
Portanto, os direitos civis dos negros eram absolutamente desrespeitados pela população branca norte-americana, que tinha como principal representante a Ku Klux Klan, como ele chama a KKK. A KKK, a Ku Klux Klan, grupo de supremacistas brancos, racistas, que saíam à noite, geralmente torturavam, matavam, tocavam fogo nas residências dos afro-americanos, de judeus, de todas aquelas pessoas que a gente tem como grupos sociais minorizados. Então, os Panteras Negras nasceram como forma de reagirem de maneira violenta, realmente pegando até em armas, contra essa opressão perpetrada contra eles em território norte-americano até a década de 60. Inclusive, indiquei para vocês 2 grandes filmes baseados em fatos realmente, como Mississippi em Chamas. É interessante que todos vocês assistam, é um filme muito forte. E assim como Tempo de Matar. Tempo de Matar e Mississippi em Chamas são 2 clássicos de como era, que representam minimamente o terrível racismo que existia nos Estados Unidos até a década de 60. Os Panteras Negras, o partido, oficialmente deixou de existir em 1982 e agora ele retornou. Ele retornou sob o comando principal nacional de Paul Bergson. Paul Bergson é hoje aquele que se considera um líder nacional dos Panteras Negras. Ele diz que é baseado exatamente na mesma postura dos Panteras Negras da década de 60 e 70. Paul Bergson, principalmente na Filadélfia e em Baltimore, eles utilizam armamento pesado, como fuzis e escopetas calibre 12. A legislação norte-americana permite que o cidadão norte-americano ande armado, com revólver, com pistolas, com escopeta calibre 12, que é armamento pesado de guerra, e até com fuzis. Realmente, que é um armamento pesado, portanto, de guerra, eles andam armados. O que não pode é apontar armas para policiais. Portanto, por exemplo, ocorreram 3 assassinatos de dezembro para cá, perpetrados pelo ICE nos Estados Unidos. Os últimos foram o quê? A Renee Good, em Minneapolis, assim como o último agora, o Alex Pratt, um enfermeiro norte-americano, que era enfermeiro de veteranos, por exemplo, de guerra dos Estados Unidos. Ambos, coincidentemente, com 37 anos, que foram assassinados. O Alex Pratt, ele estava realmente com uma arma de fogo registrada na cintura. E as imagens são claras de que ele não puxou a arma. A arma estava em sua cintura. É um direito do cidadão andar armado. Se ele pode andar armado com um fuzil, uma escopeta calibre 12, imagina com uma pistola. Uma pistola 380, uma pistola .40, uma pistola 9mm. A legislação norte-americana permite, por exemplo, em Minneapolis. Então, são exatamente esses assassinatos, essa maneira arbitrária do que muita gente chama de a verdadeira Gestapo, polícia política de Adolf Hitler, né? Uma verdadeira Gestapo de Donald Trump, que é a polícia de imigração dos Estados Unidos, em que, pasmem, Donald Trump autorizou a polícia de imigração a entrar nos domicílios, nas residências das pessoas, sem mandado judicial. Absurdamente. Esse é um país que se diz a verdadeira meca da democracia e de exemplo do ordenamento jurídico em defesa do cidadão. O próprio presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, autorizou a polícia de imigração a entrar. Inclusive, existem vários vídeos onde eles dizem claramente, quando das invasões, de que eles estavam em busca de pessoas de cor. Ou seja, uma postura claramente racista, que faz muito lembrar a década de 60 nos Estados Unidos, quando surgiram os Panteras Negras. E agora os Panteras Negras voltaram. Estão realmente fazendo... Eles andam em grupos hoje nos Estados Unidos, principalmente na Filadélfia, em Baltimore e até em Minneapolis, armados com armamento pesado, fiscalizando, observando de perto a atuação do ICE, no caso até mesmo protegendo imigrantes nos Estados Unidos. Que a coisa lá está tão feia, pessoal, que até quem tem a autorização
para trabalhar e estudar nos Estados Unidos tem sido perseguido e preso realmente nos Estados Unidos e deportado. Portanto, é uma política claramente de supremacia racial em que as gigantescas manifestações, com toda a nevasca, com todo o frio nos Estados Unidos, que hoje ultrapassa até 30 graus abaixo de zero, hoje fez com que Donald Trump recuasse no seu discurso em dizer que essas mortes aconteceram em legítima defesa. As imagens são claras. Esses norte-americanos, a cidadã, por exemplo, a Renee Gold, e esse enfermeiro, Alex Pratt, foram claramente assassinados por policiais da ICE, Polícia de Imigração dos Estados Unidos. E ele disse agora, Donald Trump, não, o Alex Pratt ele não agiu como criminoso, como assassino, mas ele falou direto que os policiais agiram em legítima defesa. Os policiais foram demitidos? Não. Os policiais foram afastados? Não. Os policiais que mataram, por exemplo, Alex Pratt, eles foram apenas transferidos para outro estado. Portanto, a situação continua extremamente delicada. Aumenta a pobreza substancialmente nos Estados Unidos. A inflação nos Estados Unidos tem crescido, provocada, por exemplo, pelo tarifaço norte-americano, principalmente de alimentos. Hoje, os Estados Unidos é um país onde a população mais consome drogas no mundo. Existem verdadeiros campos abertos, quase seres humanos parecendo com zumbis, com as anfetaminas, drogas pesadas que os jovens norte-americanos utilizam. Então, é um país dominado pelas drogas, é um país com uma inflação alta, é um país que está aumentando substancialmente a pobreza nos Estados Unidos, as diferenças sociais nos Estados Unidos, e que essas manifestações agora, apesar de todo o frio, realmente estão colocando em perigo o próprio poder de Donald Trump. E eis o porquê ele tem que estar todos os dias na mídia, como, por exemplo, ameaçando a Groenlândia, ameaçando o Canadá e agora ameaçando em atacar o Irã. Mas vamos lá. O Irã tem um drone extremamente moderno chamado Shahed. São extremamente modernos. As forças de defesa do Irã estão apenas, por exemplo, a 200 quilômetros da força naval norte-americana. O Irã tem 27 navios que estão hoje em águas próximas ao Estreito de Hormuz. Vocês sabem qual é a média de largura do Estreito de Hormuz? Em cima tem o Irã, embaixo tem o Omã. Pelo Estreito de Hormuz passam de 20% a 30% do gás de cozinha, gás liquefeito de petróleo, e de 20% a 30% do petróleo para o planeta Terra, inclusive para os Estados Unidos. O Irã disse que se for atacado, que com certeza os Estados Unidos, com seu serviço de inteligência e a colaboração dentro do próprio Irã, eles irão tentar agora assassinar os principais líderes do Irã, como já fizeram anteriormente na Guerra dos 12 Dias em junho, e vão tentar derrubar o Ayatollah Ali Khamenei, que está dentro de um bunker, com certeza, com muita profundidade. Que o programa nuclear, a indústria armamentista no Irã chega a ficar quase 1000 metros de profundidade. Imagina o tanto de concreto e aço protegendo a indústria, os aviões, os mísseis e o próprio os ayatollahs do Irã. Portanto, esse drone Shahed vai ser muito difícil a força naval dos Estados Unidos, tão próxima do Irã, segurar. 27 navios estacionados perto do Estreito de Hormuz. O Estreito de Hormuz, em média, tem de 30 a 34 quilômetros apenas de largura. É como se nós disséssemos Beira-Mar em São Luís do Maranhão até a base de Alcântara. É mais ou menos isso, essa distância. É muito estreito o Estreito de Hormuz. E um detalhe, o canal tem apenas 3 quilômetros para navegar. No Estreito de Hormuz, ida e volta, os navios só podem andar pelo canal. E o canal tem apenas 3 quilômetros nos dois sentidos. 3 quilômetros. Ou seja, é impossível o Irã não conseguir afundar quem tentar passar por ali. Estão minando a região,
vão minar a região, vão fechar o canal de Suez, o preço do petróleo vai disparar. E o Irã tem os chamados mísseis Fatah, que chegam até 6 vezes a velocidade do som. Por exemplo, as forças de defesa do Irã estão apenas a 200 quilômetros da frota naval dos Estados Unidos, exemplo, porta-aviões Abraham Lincoln. O míssil Fatah, ele atinge 6.100 quilômetros em 1 hora. É 6 vezes a velocidade do som, 6 Mach, até que esse míssil Fatah atinge. Resumindo, em pouquíssimos minutos, esses mísseis atingem a frota naval dos Estados Unidos. Preço do barril de petróleo vai disparar no mundo. Preço do gás vai disparar no mundo se o Estreito de Hormuz for fechado. E a possibilidade do sistema de defesa da Força Naval Norte-Americana interceptar os drones Shahed do Irã e os mísseis Fatah do Irã com essa extremíssima velocidade, 6 vezes maior da velocidade do som. A velocidade do som é de 340 metros por segundo. A velocidade do som é de 340 metros por segundo e esse míssil Fatah ele atinge até 6 vezes mais, 6 vezes a velocidade do som. Não existe um sistema para interceptar esses mísseis a tão curta distância como está a Força Naval dos Estados Unidos. E esses mísseis, nenhum país do Oriente Médio tem tecnologia igual a essas armas iranianas. De tal maneira que esses mísseis atingem tranquilamente, destroem, faz um estrago muito grande em qualquer país que der guarida, que der espaço aéreo para o Irã ser atacado. Os Emirados Árabes Unidos disseram já que não irão dar espaço aéreo, assim como a Arábia Saudita, ou seja, todos os países ali, com exceção do Egito, onde soldados egípcios foram flagrados, é uma sala de comando militar de Israel, depois os Estados Unidos postaram essa imagem para dizer que o Egito apoia, e logo após eles tiraram essa imagem de soldados egípcios, é uma sala de comando de Israel. Ora, se o Irã conseguiu atingir Israel a 2.300 quilômetros de distância, mesmo Israel tendo sistemas moderníssimos de defesa aérea, como é o caso de Sling de Davi, como é o caso do Iron Dome, o Dome de ferro, extremamente moderno de interceptação, onde é que o Irã não vai ter capacidade de afundar essas embarcações norte-americanas, inclusive o porta-aviões Abraham Lincoln? Portanto, uma situação muito arriscada. Repito, o Estreito de Hormuz só tem canal de apenas 3 quilômetros nos 2 sentidos. É impossível não estrangular o fornecimento de petróleo e gás pelo mundo afora. E vocês sabem que essa situação econômica do Irã é precária. Por exemplo, teve 60% de inflação no último mês, onde o próprio chefe do Tesouro norte-americano, Scott Bessent, ele declarou que os Estados Unidos buscaram destruir a moeda do Irã exatamente para jogar a população do Irã contra o governo. Detalhe, o Irã é um país que é uma ditadura, mas é um país xiita, com quase 100 milhões de iranianos xiitas. Lá a minoria, lá os sunitas é a minoria ínfima. O país é predominantemente xiita. O Irã jamais será uma democracia. É um país extremamente conservador, religiosamente, de uma cultura altamente conservadora. Que é uma ditadura? É, ditadura dos ayatollahs. Mas o que foi derrubado em 79, o Reza Pahlavi, em que o seu filho se encontra nos Estados Unidos também, jogando o povo do Irã contra o Ayatollah Ali Khamenei, e o seu pai também era ditador com sua polícia política que massacrava os iranianos que não concordavam porque ele era uma pessoa subserviente à cultura norte-americana, aos interesses econômicos norte-americanos. Ele era uma marionete dos Estados Unidos, o Shah Reza Pahlavi, líder sunita. Então a situação hoje é muito delicada no Irã, e isso aí pode provocar uma escalada, um conflito até de proporções mundiais. Com certeza, o Irã é uma situação delicada. Desde 1979,
Os Estados Unidos deixaram de controlar o petróleo do Irã, e eis o ódio dos Estados Unidos, eis o embargo econômico, eis as medidas econômicas de sufocamento da economia do Irã, que deixa o Irã não vivendo, não existindo, mas subsistindo, e quem mais sofre com isso é o povo que se levantou agora, que foi duramente reprimido, mas a gente sabe que uma boa parte desses assassinatos ali foi obra do Serviço Secreto de Israel, o Mossad. Isso é fato. Todo mundo sabe disso e eles mesmos não negam. Lula, muito cuidado, Lula. Convidado para um jantar de gala na Casa Branca em março. Os Estados Unidos estão em claro declínio. O preço do ouro disparou, o imperialismo do dólar está caindo. E grande parte dos países do mundo, inclusive da China, estão substituindo os títulos da dívida dos Estados Unidos. Os Estados Unidos têm uma dívida de 33 trilhões de dólares, é a maior dívida do planeta Terra, é a dos Estados Unidos, e exatamente o ouro hoje tem sido visto como o verdadeiro norte a substituir a supremacia do dólar. Portanto, ainda bem que eu sei que o presidente Lula é um homem de boa conversa e que não vai deixar levar pela prática imperialista dos Estados Unidos, porque Donald Trump vai querer com certeza utilizar o Brasil para desestabilizar os BRICS. A grande chance do Brasil principal são os BRICS. E mais uma vez, Lula, por favor, Lula. O Brasil precisa com urgência desenvolver tecnologia de armas nucleares. Presidente Lula, converse com os militares brasileiros que com certeza eles irão apoiar o Brasil ter tecnologia de defesa com armas nucleares. É a única arma, presidente Lula. E o senhor mesmo disse, presidente, essa semana, que o Maduro só foi sequestrado porque ele não tem bomba atômica. Portanto, não queira ser sequestrado. Muito cuidado com Donald Trump. Que os movimentos com o Brasil nesse jantar de gala vai ser tipicamente para querer colocar em prática o seu destino manifesto, a sua doutrina Moro, o seu corolário Roosevelt em prática para a América Latina, como eles já disseram, o restabelecimento do seu quintal. Ok? Muito obrigado a todos. Curta o nosso material, comente o nosso material, por favor. Compartilhe o nosso material e também, se possível, dê um toque lá no sininho e toque em todas para você receber as notificações e assim se manter informado de como anda o mundo. Viva a democracia, viva a liberdade, viva o Brasil, viva a paz. Muito obrigado, pessoal.